A palavra do Senhor diz assim: mas se me não ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida, e semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Os que vos aborrecem assenhorear-se-ão de vós, e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força, e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isso não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. E então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e vô-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Se ainda com isto me não ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também com furor serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles serão consumidos. Mas, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó,
e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra, na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e tomarão eles por bem o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito à vista das nações, para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, pela mão de Moisés. Oremos. Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, e ela penetra ao ponto de dividir aquilo que nós não conseguimos dividir. E ela sonda os nossos pensamentos, e ela sonda as nossas almas, porque é a palavra do Senhor, e o Senhor, por meio do Teu Espírito, habita em nós. Pedimos que o Senhor nos ensine nessa noite o caminho que devemos andar. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e dos nossos pecados, perdoando-nos e purificando-nos deles. E pedimos que a Tua palavra esteja na nossa alma, para conduzir as nossas vidas, e não somente diante dos nossos olhos, como um livro que nós podemos guardar na estante. Põe em nós a Tua palavra, para que nós nos aproximemos do Senhor como deve ser. Oramos em nome de Jesus, pedindo que por meio de Cristo, o Senhor nos conceda esse pedido. Amém, Senhor Deus. Na década de 1930, o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer escreveu um livro muito conhecido, publicado em português com o nome Discipulado. O título original é O Preço do Discipulado. Foi no período antes um pouco do início da Segunda Guerra Mundial ali na Alemanha. E neste livro, que é um comentário, uma exposição do Sermão da Montanha, ele abre a primeira página, o primeiro capítulo a respeito do Sermão da Montanha, fazendo uma distinção que ficou famosa no mundo cristão, que é a distinção entre a graça barata e a graça preciosa. Ele diz no seu livro que a graça barata, é a primeira frase do primeiro parágrafo, a graça barata é a inimiga mortal da igreja, porque ela malbarateia o perdão, o sacramento, o consolo e o preço da nossa salvação. A graça barata nega a palavra viva de Deus, pois vê somente a palavra como um princípio, como uma lei fria, como uma regra, mas nunca como a manifestação do caráter de Deus ensinando-nos e conduzindo-nos. A graça barata justifica os pecados e não os pecadores. É uma graça sem arrependimento, prega o perdão sem arrependimento. E deixa o mundo ser como ele é dentro da igreja. Por isso ela é inimiga da igreja, porque uma vez que ela prega um perdão sem arrependimento, ela nega a encarnação de Jesus Cristo, que veio exatamente para pagar o preço das nossas dívidas de pecado. Por outro lado, ele fala um pouco também sobre a graça preciosa. A graça preciosa é, como ele diz, o tesouro escondido no campo. Aquela pérola valiosa que o homem achou e vendeu tudo o que tinha para comprá-la e possuí-la para si. A graça preciosa é também o chamado de Jesus para o seu evangelho. Ela é preciosa exatamente porque ela nos chama para sermos aprendizes de Jesus, andar conforme a sua palavra e amar e obedecer à lei de Deus. E ela é preciosa e ela chama ao discipulado porque ela implica em nos ensinar a carregar a nossa cruz dia após dia e ir após Jesus num caminho sem volta, que é o caminho do Evangelho. A graça preciosa, ela nos chama a tomar sobre nós o jugo de Cristo, que embora, como diz Mateus capítulo 11, é um jugo suave e é um fardo leve,
é o jugo e o fardo que custou o preço do sangue de Jesus derramado numa cruz por nós. E por isso, então, a graça ela é preciosa. Ela custou caro para alguém que não somos nós, ela custou caro para Deus, que pagou toda a nossa própria dívida que se avoluma e que se torna grande quando nós olhamos para a lei de Deus, que embora seja santa e perfeita, ela não é capaz de nos salvar, mas ela é muito capaz de apontar o dedo para os nossos pecados e nos fazer calar de vergonha na presença de Deus. Porque tomamos a consciência de que não conseguimos nos livrar do fardo do nosso próprio pecado. E que embora nós muitas vezes tenhamos desejos bons, esses desejos bons não nos levam por nós mesmos a querer e amar a Deus com todo o nosso coração, a não ser que, por essa graça preciosa, Deus venha até nós e nos transforme, e nos mude, e nos leve para dentro do seu Evangelho. A graça preciosa é a graça que a lei de Deus mostra para nós. A lei que é claramente colocada como um peso muito grande nas nossas costas aqui no capítulo 26 de Levítico, primeiro falando das bênçãos da obediência e depois falando das variadas maldições divinas contra a desobediência. O nosso costume é olhar para a lei, como ela está, por exemplo, aqui em Levítico 26, e não enxergar nem um pingo da graça de Deus dentro dela. No entanto, quando nós lemos o texto com um pouco mais de atenção, nós percebemos que, embora Deus ameace com maldição a desobediência, Ele nunca termina a sua palavra com uma voz negativa, mas Ele sempre termina falando exatamente da sua graça, do seu amor e do oferecimento do perdão através do arrependimento sincero colocado na sua presença. Bênçãos e maldições são proferidas aqui no capítulo 26 de Levítico, nos lembrando que o caminho da santidade não é um caminho da graça barata, mas é exatamente o da graça preciosa, daqueles que aprendem a confiar em Deus e a seguir segundo os seus caminhos. Olhando para o capítulo 26, nós podemos esboçá-lo com 3 divisões naturais. A primeira já foi trabalhada no domingo anterior, versículo 1 a versículo 13, em que Deus mostra primeiro as bênçãos daqueles que guardarem a sua palavra, para aqueles que guardarem a sua palavra. Do versículo 14 até o versículo 39, nós temos uma numerosa quantidade de ações que são cumulativas e que são aprofundadas à medida em que o pecado cresce na vida da sociedade, do povo de Deus, e as suas devidas maldições, os seus devidos prometidos castigos aqui colocados. Verso 40 ao verso 46, nós temos a promessa da restauração da parte de Deus para aqueles que se arrependerem, daqueles que confessarem os seus pecados e daqueles que voltarem atrás para obedecer e amar a sua palavra e a sua lei. Levítico, que é um texto que trata sobre a santidade no Antigo Testamento, ele diz para nós, e diz isso em todas as suas páginas, que a vida de santidade não pode ser encarada com relaxo. É Jeremias quem vai dizer, um tempo depois, que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente é maldito de Deus. E o texto diz que se há promessas, então há responsabilidades para as quais nós não podemos virar o rosto nem dar as costas. Deus oferece a sua aliança para conosco, Ele garante todos os pontos da aliança, mas Ele espera de nós obediência. E obediência é a principal definição de fé, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Fé é, em primeira instância, obedecer a Deus, confiar em Deus, entregar o nosso caminho a Deus e descansar nas promessas e na palavra do nosso Deus.
É importante nós observarmos que quando a palavra de Deus fala das maldições de Deus, nós temos que limpar a nossa mente dessa poluição evangelical que existe na nossa época, de querer fazer uma distinção entre bênção e maldição, como que se eu proferisse qualquer tipo de maldição sobre alguém, porque eu proferi a maldição, ela vai acontecer. Uma coisa que nós precisamos aprender sobre maldições e sobre bênçãos é que as bênçãos só acontecem se elas forem dadas por Deus. E as maldições também só se cumprem se elas estiverem de acordo com a vontade de Deus. Tanto é que quando Josué conquista Jericó, Deus determina que ele profira uma maldição sobre aquela cidade. Que se alguém reconstruísse a cidade, ele iria perder todos os seus filhos nesse projeto da caminhada. Iria perder o mais novo quando começasse a construção e o mais velho quando terminasse, assentasse a última porta sobre a cidade. E o texto diz que quando isso aconteceu naquela família. Uma maldição não acontece só porque eu a profiro. Uma maldição só acontece se ela tiver por trás o aval e a aprovação de Deus. Por isso, quando nós vemos aí muita gente amaldiçoando os outros em nome de Deus, por causa de caprichos e interesses particulares, a palavra de Deus nos ensina: não tenham medo disso. E simplesmente proferir bênçãos aos borbolhões, como se isso acontecesse só porque eu disse, também não. A bênção precisa estar associada àquele que é o doador de todas as bênçãos, que é Deus. E a bênção que eu profiro só terá valor se ela for acompanhada de alguém que anda nesse caminho abençoado por parte de Deus. Muitas pessoas andam dizendo por aí que as outras só serão abençoadas se elas mesmas proferirem as bênçãos, enquanto que a palavra de Deus diz que não é bem assim. A bênção está associada com a obediência e a maldição, sim, está associada com a desobediência. Não ao pastor, não ao líder espiritual, não ao cara do candomblé, nem aquele outro, aquele mágico, ou aquele ancião, ou aquele sábio deste século, mas unicamente à palavra e à vontade do Deus que é o Senhor de todas as coisas. Tendo dito isso, então é importante nós olharmos como que Deus, depois de mostrar as bênçãos, Ele então passa a mostrar as maldições e as punições, e eu prefiro a palavra castigo, que acontece em decorrência da desobediência. Primeiro, o texto mostra para nós, e mostra 4 vezes, que a razão de Deus punir a Israel, a prometer maldições a Israel, tem a ver, em primeiro lugar, com os seus pecados. 4 vezes Deus diz que irá castigar por causa dos vossos pecados. Deus deixa claro inúmeras vezes que o castigo é uma reação sua, da sua santidade, da sua justiça, à desobediência nossa, ao nosso não nos firmarmos na sua palavra. A palavra de Deus é muito clara ao dizer para nós que não existe pecado cometido sem consequência. Se nós mentimos, se nós enganamos, se nós trapaceamos, se nós oprimimos, se nós demos as costas à verdade e amamos o erro, a palavra de Deus diz que Deus não permitirá que isso passe por debaixo do pano, por debaixo da porta, passa sem que Ele traga o devido julgamento quando Ele achar mais apropriado. E o texto deixa bem claro que o pecado sempre é a transgressão da lei divina e a violação da aliança que Deus fez conosco. Os irmãos sabem o que é aliança. A aliança é a promessa de que Deus será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Quebrar essa relação de Deus como o nosso Deus, desobedecendo a sua palavra, é violar a aliança, e a palavra de Deus chama isso de pecado. Sempre Deus nos julga em relação à sua aliança. A aliança é um dos 3 temas mais fortes em toda a Escritura. Van Groningen chega a dizer que existem 3 temas que são o cordão de 3 dobras que sustentam todas as doutrinas das Escrituras, e elas são o reino, a aliança e o mediador. O reino, porque Deus que criou todas as coisas, governa sobre todas as coisas.
O mundo não existe independentemente do governo de Deus. Deus governa, Deus reina, Deus sustenta, e Deus não admite que alguém se rebele contra a sua palavra e contra o decreto e o projeto que Ele tem para toda a humanidade, conforme o seu desígnio, a sua vontade que Ele tem revelado na sua palavra para nós. A aliança, que é a forma como Deus se relaciona conosco. Ele se relaciona conosco por meio de uma aliança, em que Ele promete ser o nosso Deus e cuidar de nós, e nós, em contrapartida, nos colocamos debaixo do seu cuidado e obedecemos a sua palavra, deixando-nos conduzir por aquele que é o nosso pastor. E o mediador. Deus, quando nos chama para participar da sua aliança, Ele sabe que nós não somos firmes. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós somos pecadores. E por isso Ele já nos deu o mediador, por meio de quem Ele sempre cumprirá a sua palavra para conosco, e o meio também pelo qual Ele nos resgata da nossa incapacidade, da nossa condição de não conseguir permanecermos firmes na sua palavra. E sempre quando nós lemos a Escritura, em textos como esse, nós podemos perceber esses três temas atravessando a palavra dele: o reino, que é o governo de Deus sobre nós, e que nós quebramos o seu governo quando nós o desobedecemos. A sua aliança, que é a forma de nós nos mantermos unidos para com Ele, e o pecado é a transgressão da aliança. E o mediador, que é a única forma de nós conseguirmos a purificação e o perdão dos nossos pecados, e que nos é garantido sempre, sempre, sempre nas Escrituras, através de Jesus Cristo. Assim, Ele diz que são os nossos pecados que nos afastam de Deus. E por que Deus castiga o pecado? Por pelo menos três razões, embora tenha outras, mas essas três eu creio que são suficientes para começo de conversa. Primeiro, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado é a antagonia, o pecado é ser contra Deus, o pecado é iniquidade, o pecado é pensar diferente de Deus. O pecado é sujeira, o pecado é manter o coração com todas aquelas coisas que não agradam a Deus. E Deus que é santo, e Deus que é justo, Ele não convive, Ele não aceita, Ele não tem paz com o pecado, então Ele não permite a presença do pecado diante de si. Segundo, porque o pecado é a causa da morte espiritual. Quando Adão pecou e por isso desobedeceu a Deus, a Bíblia diz que ele morreu espiritualmente, ele foi banido, ele foi expulso da presença de Deus. E é assim que nós nascemos banidos e mortos na presença de Deus. E nós precisamos da sua graça que vem e mostra para nós que a única forma de estarmos diante de Deus é por meio do seu Evangelho e da sua graça. E terceiro, porque o pecado muitas vezes, não todas as vezes, fique bem claro, mas muitas vezes, o pecado está associado com muito dos sofrimentos que nós vivemos nessa terra. Muitas enfermidades, enfermidades especialmente psíquicas, medo, ansiedade, angústia, depressão, covardia, tem a ver com pecados que cometemos e que nós não queremos enfrentar. Por favor, me entendam bem, não estou dizendo que todos os nossos sofrimentos estão relacionados com pecado, mas muitos sofrimentos que nós vivemos estão sim relacionados com os pecados que nós cometemos. Inclusive algumas enfermidades. Um exemplo disso é aquele paralítico do tanque de Betesda, conforme está escrito em João capítulo 5. Aquele homem estava ali há 38 anos esperando uma cura de Deus, e o Senhor Jesus, depois de curá-lo, disse: olha, vá, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O próprio Senhor Jesus diz para aquele homem que ele estava naquela situação há 38 anos, por causa de um pecado que ele cometeu lá atrás, que a Bíblia não fala qual foi, mas que o levou a estar naquela situação, inclusive, de se tornar um paralítico. Não sei, de repente ele adulterou e na briga lá com o outro marido quebrou as pernas. Não sei. Mas isso pode acontecer. E muitas vezes nós percebemos que não temos prazer nem alegria de fazer coisas para Deus,
Porque na nossa mente, no nosso coração, o pecado fica ali alfinetando, 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 dizendo que nós não podemos, porque Deus não aceita. E é só a graça de Deus, é só a bondade de Deus, é só o amor de Deus que vem até nós e mostra para nós que nós não somos capazes, mas Ele nos aceita porque nos ama. E assim, a palavra de Deus diz que as formas do castigo são inúmeras. E conforme nós lemos aqui no texto, elas são gradativas. Cada vez que Deus manda um castigo e o povo não se arrepende, Ele diz 7 vezes mais. 7 vezes 7, 49 vezes 7, o resultado vezes 7, vezes 7, vezes 7, 7 vezes. Quando nós lemos o livro de Juízes, é interessante observar que ali também estão narrados 7 períodos de apostasia. E 7 períodos de arrependimento e restauração na presença de Deus e libertação por meio de alguém que Deus levanta para acudir o seu povo. Então Deus começa dizendo que trará terror sobre o seu povo. Terror que será causado por enfermidades e que será causado por perseguições dos seus inimigos, verso 16 e verso 17. Se isso não resolver, então Deus diz, eu vou quebrar a soberba da arrogância do seu trabalho. Ele diz que vai humilhar o povo por meio de seca, fazendo com que o céu seja como ferro e fazendo com que a terra seja como bronze. Eu não sei se você já teve que capinar num lugar onde tem muito cascalho. Eu já. Não tem coisa pior para fazer. Especialmente em períodos de seca. Aquilo ali sai até faísca na enxada. E o mato não sai. A palavra de Deus diz que Deus faz com que a terra fique dessa forma, dura, difícil de ser trabalhada. Porque lá em cima o céu não vai derramar água sobre a terra. E o objetivo de Deus é humilhar a soberba daquele que quer perseverar no caminho do pecado. Se não ouvir, então 7 vezes mais ele vai trazer insegurança. Insegurança por meio de invasões de feras que estão lá na floresta e virão para as cidades. Feras selvagens. A esposa de Jonathan Edwards, ela comentava com o seu marido, quando moravam lá nos Estados Unidos, numa cidade que agora não sei falar o nome, bem próximo da fronteira final das 13 colônias, quando Jonathan Edwards foi demitido da sua igreja, então ele foi para um campo missionário, ele morava bem na beirada de uma floresta. E ele tinha 9 filhos. Depois eram 11. E era comum para aquelas pessoas que moravam assim tão próximos à floresta, de repente serem atacadas por um urso, por um animal selvagem que vinha da floresta, uma cobra, e levava a vida de crianças pequenas. Então ela diz na biografia do seu marido que eles se acostumaram a conversar sobre a morte continuamente com os filhos pequenos, porque era possível que a qualquer momento alguns deles viessem ser atacados por uma fera e eles precisavam conhecer o Evangelho e lidar com a morte desde pequenos. A boa notícia é que naquele tempo que Jonathan Edwards e a sua família moraram por ali, eles moraram por ali 1 ano e meio, nunca nenhum animal atacou seus filhos e todos eles, sem exceção, chegaram à idade adulta. O que naquele período, 1740, era uma raridade acontecer, uma família inteira com tantos filhos, todos eles chegarem à idade adulta. Mas a palavra de Deus diz que quando há desobediência por parte do povo, até mesmo as feras, os animais, os insetos que vêm de debaixo das pedras, passam a causar terror. Eu já morei num setor aqui em Goiânia que foi construído ao lado de onde tinha sido o lixão antigo da cidade ali no setor Urias Magalhães. E porque antigamente ali era o lixão da cidade, ali sempre foi e ainda é uma região cheia de escorpiões. E constantemente tem que haver dedetização de todos aqueles prédios ali, porque onde há muita barata, tem escorpião, que é a comida preferida deles.
E vez ou outra a gente encontrava um escorpião aqui e outro ali, e a gente sabe o tanto que a gente não quer enfrentar um escorpião, principalmente quando a gente não o vê. De repente, aqueles animais que deviam estar longe, estão ali próximo, porque Deus resolveu retirar a sua proteção. Mas se o povo perseverar no pecado, então Deus diz que mandará escassez, por meio de pilhagens de inimigos, por meio de enfermidades que não há cura, por meio da falta de colheita. Se o povo perseverar no seu pecado, Deus ainda enviará fracasso espiritual, por meio de uma fome extrema que não há como controlar. Filhos e filhas serão devorados no prato sobre a mesa. Jerusalém viveu isso na época de Zedequias. A Bíblia diz que quando o cerco de Nabucodonosor estava mais forte, pessoas já estavam começando a praticar o canibalismo ali, naquela região. E Deus diz, então vou destruir todos os ídolos de todos os deuses para os quais vocês se voltaram. E o próprio cadáver do povo cairia em cima daquele ídolo mudo e morto ali estendido no chão, porque não pode salvar. E o último castigo que Deus promete, versículo 31 a verso 33, é o exílio. Se mesmo assim não voltarem para mim, então eu os desterrarei da sua terra, terra que Ele mesmo promete dar aos filhos de Israel. Deus está falando de exílio antes mesmo de Josué conquistar Jericó, ali no Monte Sinai. E os irmãos se lembram que no período de Nabucodonosor, Israel experimentou o exílio, a humilhação de ser levados para longe, de ver todas as suas cidades ali queimadas, destruídas, todas as pedras dos muros de Jerusalém arrancados. E a história diz que quando Nabucodonosor incendiou Jerusalém e o templo era todo de madeira, revestida com ouro, aquele ouro derreteu daquela madeira de cedro e entrou pelas rachaduras das paredes, porque quando se queima e há calor, a pedra também racha. E por causa disso, Nabucodonosor ordenou que todas as pedras fossem revolvidas, para que todas as bolotas e mechas de ouro que entraram para dentro da terra nas rachaduras fossem colhidas e levadas para Babilônia. Por isso que quando Neemias chega em Jerusalém e vê aquela cidade abandonada, ele fica horrorizado. Não há pedra sobre pedra que não tenha sido revolvida do seu lugar, por causa do exílio, da desaprovação de Deus. O texto deixa bem claro que se nós tentarmos confiar em nós mesmos, em vez de nós voltarmos para Deus em face do seu castigo, o que nós fazemos é nos afastar ainda mais. Um dos textos de Apocalipse, que alguns dizem que Apocalipse causa medo e por isso não gosta de ler. Mas um dos textos que realmente causa medo em Apocalipse é quando o texto começa a falar de Deus derramando as suas taças e os seus flagelos. E as taças e os flagelos são derramados para que o povo se arrependa. E a palavra de Deus diz em Apocalipse que cada taça que é derramada e cada flagelo que é praticado, em vez do povo se arrepender, o povo blasfema ainda mais contra Deus. Donald Carson diz naquele livro, um chamado à reforma espiritual, que é uma ingenuidade nossa achar que as pessoas que estão condenadas ao inferno depois do juízo de Deus irão para o inferno cabisbaixos, reclamando, pedindo perdão para Deus. Não, elas irão para o inferno dizendo, Deus não é justo. Eu era bom e Deus me mandou para o inferno. Elas irão para o inferno dizendo que Deus errou no julgamento dele. Elas irão para o inferno dizendo que Deus está equivocado, porque elas são muito melhores do que Ele julgou no seu julgamento. É uma ingenuidade nossa achar que as pessoas se arrependerão no final de tudo. As pessoas só se arrependem se Deus, mediante a sua graça, os visitar. Então, o texto mostra que Deus é severo
particularmente severo com seu povo. Pedro diz que quando Deus quer fazer juízo na terra, Ele sempre começa pela sua igreja. Deus começa por nós, irmãos. E Deus começa por nós por uma razão muito lógica: Ele é o nosso Pai. E nós somos o seu povo. Para que Deus mude o coração do ímpio que não o conhece, Ele primeiro trata com o coração dos filhos que já o conhecem, mas muitas vezes desrespeitam a sua lei. Então Deus não está tratando aqui com gente ignorante da sua palavra. Deus está tratando aqui com gente que viu as 10 pragas, com gente que viu a saída no Êxodo, que recebeu presentes dos egípcios e das egípcias voluntariamente colocados nas suas bolsas, que viram o mar ser aberto diante dos seus olhos e atravessaram durante uma noite inteira a pé enxuto. Aquele último filme sobre Moisés, à semelhança daquele outro sobre Noé, que coloca ali o mar se afastando por causa da maré, e de repente acontece uma batalha entre o exército de Moisés e o exército de Faraó lá no meio do mar que está voltando por causa da maré. Tem nada a ver com aquilo lá. A palavra de Deus diz que o mar se abriu e ficou como muros à direita e à esquerda de Israel. Pelo menos 3 milhões de pessoas atravessaram com o pé seco por meio daquele mar. E Paulo então vai dizer: todos foram batizados na água, no mar, quando atravessaram de um lado para o outro com o pé seco. Esses que estão ouvindo essas maldições de Deus é aqueles que sabem que Deus é capaz de fazer o que promete, tanto para o bem quanto para o mal, sobre aqueles que o desobedecem. Então Deus diz que vai purificar o seu povo do pecado. E os que sobrarem terão que enfrentar 2 coisas: a ansiedade no coração, diz o verso 36, e serão consumidos não pela sua própria iniquidade, diz o verso 39, mas consumidos pela iniquidade dos inimigos. Quando Deus resolve castigar o seu povo geme debaixo da impiedade de quem não conhece e não teme a Deus. Foi o que aconteceu com Israel na Babilônia, quando eles foram exilados. Agora, Deus não quer que seja assim. E assim como lá no início do texto tem um mas no versículo 14 e um então no versículo 16, aqui no final também nós temos outro mas, no versículo 40, e outro então que vem logo a seguir. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, verso 42, então me lembrarei da minha aliança com Jacó. Deus não quer que Israel perca de vista as promessas de bênção que ele tinha feito antes de fazer essas ameaças de maldição. Miqueias vai dizer no capítulo 7 do seu livro que Deus não tem prazer na condenação e na morte do ímpio, mas Ele tem prazer em perdoar, Ele tem prazer em salvar. O prazer de Deus não está em usar a sua justiça e a sua santidade contra nós. O prazer de Deus está em nos chamar para compartilharmos da sua justiça e da sua santidade por meio do arrependimento dos nossos pecados. Então, o motivo da restauração é a fidelidade de Deus à sua aliança. Se o pecado é a transgressão da aliança, o perdão só é possível porque Deus é fiel à sua aliança e Ele não se esquece das promessas de bênção que Ele faz. Ele vai dizer para o povo de Israel lá em Malaquias, depois do exílio: é porque eu não mudo que vocês, Israel, não são consumidos. Deus não muda. Deus não muda na sua justiça, Deus não muda na sua santidade, mas Ele também não muda no seu amor, Ele também não muda na sua intenção de trazer o pecador ao arrependimento.
Então ele diz que o caminho da volta, o caminho da restauração, o caminho do reencontrar-se com a paz e com a bênção, se chama arrependimento. Ele diz: se o seu povo se humilhar, no versículo 41, se o seu povo confessar os seus pecados, no versículo de número 40, então ele se lembrará da aliança, e ele trará o seu povo debaixo para a sua sombra. O que é que nós temos que fazer se nós pecamos e quando nós pecamos? A palavra de Deus diz, e é a mesma coisa no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é preciso confessar, é preciso se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E o Novo Testamento diz que é a mesma coisa, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Pedro diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. E Tiago diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Pedro diz isso no capítulo 5 da sua primeira epístola, e Tiago diz no capítulo 4 da sua carta. Então, como que nós podemos andar com Deus de tal forma que a sua lei, que é justa, que é santa e que é boa, não seja sobre nós aquela justiça implacável que simplesmente nos derrube? Eu tenho lido João Calvino nesses últimos meses, já posso dizer assim, porque não termino nunca aquele livro enorme de grosso, né? Para um trabalho do doutorado. E me chamou muita atenção quando Calvino, discutindo sobre o papel da lei, ele defende algo que na sua época ficou conhecido como uma novidade, que é o chamado entre nós do terceiro uso da lei. A palavra de Deus diz que a lei tem 3 usos. Primeiro, o uso teológico. Aquele que mostra o nosso pecado, a miséria da nossa depravação, como o texto que nós lemos hoje: o salário do pecado é a morte, é a lei que aponta a morte como salário do pecado para nós. Quando vemos na lei o que Deus requer de nós, ficamos face a face com as nossas próprias deficiências. E isso não nos capacita a fazer a vontade de Deus, mas nos leva e procura nos forçar a ir em direção a Cristo. Quando a lei aponta o dedo para o nosso pecado, diz Paulo em Gálatas capítulo 3, imediatamente a seguir ela aponta o dedo para Cristo, dizendo: olha, se você tentar me obedecer integralmente, você vai cair, mas Cristo te salva. O segundo uso da lei era o seu uso civil, que era para refrear os pecados dos ímpios, não para levar ao perdão e à regeneração, mas para impedir que mais pecados fossem cometidos. Paulo diz em Gálatas 3 que a lei é uma prisão. Deus nos prende com a lei para que não saiamos daqui lá para fora e pequemos mais e mais e mais. A lei, ela é capaz de nos mostrar o pecado e dizer como sair dele ao mesmo tempo. Ela diz que nós somos incapazes de por nós mesmos obedecermos a Deus plenamente. Mas ela diz que Deus enviaria o seu Messias, o Cristo, Jesus, para Ele pagar o preço dos nossos pecados no nosso lugar. E aí então algumas pessoas acham que a lei para por aí, porque quando Cristo chegou, então Ele aboliu toda a lei. Mas Calvino diz: não é bem assim. Nós vemos no Antigo Testamento que Davi, por exemplo, tinha prazer na lei. Como é possível alguém ter prazer naquilo que o condena? Então, Calvino diz que quando Cristo pagou o preço dos nossos pecados, Ele cumpriu a lei. De forma que hoje o peso da condenação da lei não está nas nossas costas, porque Cristo nos perdoou. Mas agora nós estamos livres para obedecer à lei com satisfação em Deus. De modo que guardar os 10 mandamentos não é mais um peso para nós, mas é um prazer, porque Ele não nos condena mais, e Ele nos permite então gozar daquilo que o Salmo 119 diz: desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar
as maravilhas da tua lei. Livres da condenação da lei, podemos usufruir de toda a santidade que a lei reflete de Deus para nós. Então, o terceiro uso da lei, dizia Calvino, é que ela serve para ser um guia da nossa santificação. Quando nós guardamos a lei sabendo que ela não nos condena, ela nos santifica, porque ela nos aproxima de Deus. E então, ao fazê-lo, três coisas, ou três situações, ou três princípios têm que estar guardados no nosso coração, diz Calvino. O primeiro deles é o entendimento de que Deus é Espírito, e por isso os seus mandamentos dizem respeito tanto às ações externas, quanto aos nossos sentimentos mais íntimos do coração. Se você observou atentamente o texto que nós lemos, o texto diz que Deus vai tratar com as nossas almas, conforme está escrito aí no verso de número 43. Observe. Ele diz no final do texto: visto que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Deus prometeu, por meio de Jeremias, Ezequiel, e depois cumpriu em Cristo, que Ele colocaria a sua lei no nosso coração. Que Ele tiraria o coração de pedra e colocaria o coração de carne, capaz de suportar e obedecer à sua palavra. Então a lei não diz respeito simplesmente às cerimônias exteriores, mas diz respeito às motivações íntimas da nossa alma, do nosso coração. Segundo princípio, todo preceito é ao mesmo tempo positivo e negativo, pois toda proibição implica em uma ordem, e toda ordem implica numa proibição e numa obediência. Quando Deus declara bênçãos, é para que nós experimentemos o melhor da sua lei, e quando Ele profere maldições, é para que nós não deixemos a nossa alma e o nosso coração fugir da obediência a Deus. Ele está nos alertando para nós não andarmos por este caminho. E o terceiro princípio diz que o fato, por exemplo, de os 10 mandamentos ter sido escrito em 2 tábuas, mostra que a devoção a Deus e a justiça social devem ser 2 verdades que precisam andar juntas na nossa vida cristã. Primeiro nós cultuamos a Deus e o obedecemos, depois nós praticamos o bem para com o nosso próximo, de modo que só é possível cuidar e amar o próximo como a mim mesmo e como a si mesmo, primeiro aprendendo o que é amar a Deus acima de todas as coisas. Por que as pessoas lá fora não conseguem amar o próximo? Porque elas não sabem amar a Deus. E o Deus que ocupa o lugar de Deus no seu coração é o dinheiro, é a saúde, é a prosperidade. Essas coisas frias, mórbidas, que nos afastam uns dos outros. Porque para Deus, para alguns de nós, Deus não passa simplesmente de uma ideia, ou como dizia Freud, uma ilusão infantil. E às vezes, dentro da igreja, nós tratamos Deus assim, pela postura que nós tomamos, pela forma com que nos relacionamos com Ele e depois nos relacionamos uns com os outros. E vamos perdendo as coisas, mas se nós amarmos a Deus e amarmos ao próximo, essas 2 verdades, essas 2 realidades farão com que a nossa vida seja uma vida útil, frutífera e experimentemos o melhor da lei de Deus nas nossas vidas. E eu penso que isso é suficiente para voltarmos para casa hoje e refletirmos sobre como temos frequentado a igreja, como temos visto e percebido Deus ao redor de nós e em torno de nós. E se de fato, quando nós falamos em Deus, nós falamos nesse ser maravilhoso, eterno, justo, poderoso, mas presente, amoroso, que cuida de nós
e o fez especialmente por meio de Jesus Cristo todos os dias da nossa vida. E que quando nós cantamos Deus está aqui, e dizemos tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir, se essa é de fato a crença da nossa alma, e não simplesmente a tradição que nós aprendemos com os nossos pais. Essa é a pergunta. Porque se nós não respondermos essa pergunta, essas maldições vão ser jogadas para o canto e amanhã vamos continuar vivendo longe de Deus. Mas se essa é a resposta, Deus está aqui, então essas maldições alertarão a nossa alma, motivarão o nosso coração a Deus acima de todas as coisas e a zelarmos pelo bem do nosso irmão, da nossa irmã, como zelamos por nós mesmos. Vamos orar? Deus bendito, nós somos gratos pela palavra do Senhor, que embora seja como este martelo que despedaça a penha, não tem sido assim sobre nós por causa de Jesus Cristo. Porque o Senhor nos tem conduzido a uma vida de arrependimento e tem renovado dia a dia no nosso coração o temor para com o Senhor e a Tua palavra. Somos gratos porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa a nós mesmos, mas continuamente, por meio do Teu Espírito, o Senhor vem nos socorrer, vem nos ajudar, e estendendo as Tuas mãos, nos socorre, nos carrega, nos conduz como um pastor, nos leva para águas de descanso, para caminhos onde há tranquilidade e para pastos verdejantes. Por isso pedimos que o Senhor tenha misericórdia dos pecados que nós cometemos. Aqueles que nos separam do Senhor e uns dos outros, e que afligem a nossa alma com ansiedade e com tristeza. Perdoa-nos, purifica-nos, estende a Tua mão e nos coloque de pé outra vez, Senhor. Estenda as Tuas mãos sobre nós para nos abençoar. Estenda as Tuas mãos sobre nós para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Estenda as Tuas mãos para que nós não nos afastemos de Ti, Senhor, mas continuamente andemos nos Teus caminhos. Não permita que a Tua graça no nosso meio seja como a graça barata que não conhece o arrependimento e nem o perdão, mas que ela seja a graça preciosa, a pérola que o homem comprou, o tesouro escondido no campo, que agora nos pertence em Cristo Jesus. E ao voltarmos para casa, Deus, faça com que nossa cama seja macia para podermos descansar. Faça com que as nossas mentes sejam leves para podermos dormir em paz. E coloca, Senhor Deus, esse Teu jugo sobre as nossas costas. Porque embora ele tenha o peso da cruz, nós sabemos por experiência já de muitos anos que ele é leve e que ele é suave. E que ao contrário do que imaginamos, ele não nos destrói, mas ele nos levanta e nos coloca de pé. Que a Tua paz esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.